Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Turminha aí do nono ano, do Colégio Valmisa, tudo jóia? Professor Fábio trazendo mais uma aula aí, mais uma semana de aula sobre evolução biológica para a gente estudar junto, para a gente aprender junto, ok? Lembrando que a gente já estudou sobre evolução, ok? Vamos lá, estudamos as evidências, não é isso? Estudamos as teorias evolutivas, aquelas que mais deixam claro a perspectiva de ter ocorrido evolução, como a lei do Lamarck, lei do Darwin, até estudarmos semana passada a questão da seleção artificial e do neodarwinismo, tá bem, gente? Hoje nossa aula ela tem por base trabalhos sobre as chamadas adaptações evolutivas, ou seja, é entendermos como as adaptações ocorridas nas espécies animais, micro-orgânicas e vegetais contribuíram para o seu estabelecimento nos diferentes ambientes. Então, nós começamos observando o seguinte: por devido à questão da grande revolução industrial, então muitos insumos, muita poluição foi produzida a nível de mundo. E aí nós temos um caso muito clássico da evolução adaptativa, quando falamos de um processo chamado de, atenção para a palavra, melanismo industrial. Melanismo vem de melanina, cor da pele, industrial devido à fumaça. Então nós temos aí o caso de duas borboletinhas, como vocês podem ver aí, as borboletinhas escuras e brancas. Na verdade, todas eram brancas. Todas eram brancas. Olha só que interessante. O que aconteceu? A fumaça começou a escurecer muitos ambientes naturais e as borboletinhas, essas mariposas brancas, começaram a ser muito vistas pelos seus predadores. Aí o que aconteceu então? Por uma pressão dessa necessidade de o branco ficar muito à vista, então elas começaram a nascer com linhagens mais escuras, se melanificar. E nós temos essa melanificação, esse escurecimento da pele, graças à indução feita por o ambiente. Então, por isso que é chamado de melanismo industrial, onde nós temos borboletinhas claras, que são facilmente predadas, e borboletinhas escuras, que conseguem se esconder com mais facilidade nos ambientes também escuros, ok? Visto isso, nós temos aí dois tipos de adaptações que são muito fortes no processo evolutivo. O primeiro tipo é a camuflagem. O que é camuflar? Camuflar é fácil, é se esconder no ambiente. Lembra o soldado que usa uma roupa camuflada, mantas camufladas que imitam folhagens da floresta? Então, nós temos lagartos, como vocês podem ver aí, que imitam folhas, ou melhor, que simulam folhas, se escondendo entre elas. O famoso e querido bicho-pau, né? Que lembra aquele galhozinho seco das árvores. Nós temos o urso polar, todo branquinho, né? Se esconde facilmente no meio da neve, obviamente para se esconder, não ele que não tenha predadores, mas ele se esconde para predar, né? A presa se aproximar e ele conseguir agarrar a presa com mais facilidade. E o rei de todos da camuflagem, sem sombra de dúvida, é o camaleão, com células especiais chamadas de cromatóforos, que conseguem mudar de cor e, consequentemente, conseguem, para esse organismo, gerar uma adaptatividade a diferentes ambientes, fazendo deles o seu esconderijo perfeito, né? Já que o camaleão é muito predado por aves, né? Vale salientar aves de rapina, e ele consegue predar facilmente pequenos insetos, tá bom? Essa é a camuflagem, se esconder no ambiente. Aí tem outro conceito muito importante chamado de mimetismo. Diferente de camuflagem, o que é mimetismo? Mimetismo é imitar. Mimetismo, imitação. Ou seja, ele imita o que ele não é de jeito algum. Né? Ele imita algo da natureza, principalmente para afugentar, gerar sinal de alerta ao seu predador. Vamos lá. Vocês veem essas duas borboletinhas aí, ó. Elas estão copulando e, consequentemente, olha o que acontece com a coloração de suas asas. Imitam o que, pessoal? Imitam a face de uma coruja, não é? Que interessante, né? A natureza é maravilhosamente perfeita. Então elas imitam a face de uma coruja, afugentando assim, de repente, predadores das borboletas. Abaixo da borboleta, vocês têm a traseira de um sapo. Essa história é muito engraçada. Esse tipo de sapo aí, pessoal, é um sapo de florestas que ele é muito predado por cobras e jiboias. Mas olha a traseira dele. Ele tem esses dois pontos que, se a gente olhar direitinho, lembra a frente da cabeça de uma jiboia. Então a ideia é que a jiboia olhe para esse sapo, pense que é uma cobra e vai embora. Ela não vai comer outra cobra de mesma espécie. Olha só que esperteza da natureza, né?
O caso dos mais comuns é a cobra coral, né? Que nós chamamos a verdadeira e uma falsa e dizemos que a falsa imita a verdadeira, né? Ninguém vai querer botar a mão para ver, deixa eu ver se ela tem veneno, deixa eu ver se ela é coral verdadeira ou falsa. Então, pelo jogo de cores e a composição desses anéis coloridos, ela também imita a verdadeira coral. E um caso muito bonito da natureza, esse último de uma orquídea, onde sua flor, gente, para ser polinizada e a polinização ser cruzada, ser à distância, ela foi construída pelo projeto da natureza imitando um inseto. Então ela atrai visualmente insetos que pensam que aí tem um inseto para a cópula, vem aí, aproveitam, se alimentam do néctar e sai com o corpo cheio de grãos de pólen, né? É muito interessante isso. Então ela imita um inseto. Um ser vegetal imitando um inseto. Isso é um mimetismo perfeito e maravilhoso, ok? Beleza? Nós temos o caso clássico de um dos resultados do trabalho do Darwin, quando ele viajou a uma terra, a uma ilha distante chamada Galápagos, né? Quando Darwin percebeu esse conjunto de passarinhos, conhecidos comumente como tentilhões, e ele pensava que todo esse conjunto de passarinhos eram passarinhos diferentes. Enganou-se o Darwin. Todos derivaram do mesmo passarinho, mudando o tamanho e principalmente mudando a estrutura do bico para quê? Para adaptar-se ao tipo de semente que eles devem comer, quebrar, triturar, insetos, pequenos corpinhos moles, como de minhocas, né, e daí por diante. Então, os bicos se modificaram mediante a necessidade alimentar. E todos compõem passarinhos de mesmo grupo de espécie genética. Beleza, pessoal? Ótimo, né? Não esquece. Camuflagem, se esconder, mimetismo, imitar. Beleza? Então, ótimo. Leia seu roteiro, faça suas questões e até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.